Nossos 2 filhos agora são adultos e já têm os próprios filhos, fala o autor, né? Ao observar nossos filhos e netos em sua primeira infância, sei que o bebê parece imaginar que tudo o que consegue pôr na mão existe para colocar na boca. Um recém-nascido põe as mãos na boca ao crescer um pouquinho. Quando começar a engatinhar, se encontrar um parafuso, irá colocá-lo na boca. Se achar uma colher, esta irá para a boca. Se encontrar uma aranha, esta irá para a boca. Os bebês nada entendem a respeito disso. Não sabem o que devem e o que não devem fazer. Muitos têm morrido como resultado dessa falta de conhecimento. Pegaram alguma coisa venenosa e acabou com a vida deles. Houve um caso que chegou ao meu conhecimento, diz o autor, né, de um bebê de 14 meses que, engatinhando, pegou comida estragada, deixada talvez por uma criança maior. Antes de conseguirem chegar ao médico, ele morreu. A autópsia revelou o alimento venenoso. Os pais voltaram para casa e acharam mais restos do mesmo alimento no chão e um aposento que quase nunca era usado. Aquele menino não sabia que não devia comê-lo, ignorava o efeito que teria. Onde quero chegar? O mesmo se aplica à dimensão espiritual. Precisamos tomar cuidado com aquilo que entra na nossa boca espiritual. Necessitamos tomar cuidado com aquilo que lemos, assim como nos resguardarmos com aquilo que comemos fisicamente. É muito comum o tipo de cristão que não sente o mínimo problema em engolir alguma doutrina peçonhenta e a qual envenenará sua vida espiritual, furtará sua espiritualidade e arruinará seu testemunho se a aceitar. Há vários anos, certo pastor denominacional foi cheio do Espírito Santo e teve uma experiência maravilhosa com Deus. Garanto que não conheço um ganhador de alma, seja qual for a denominação, melhor do que aquele homem. Era notável. Conseguia levar à salvação aquela pessoa com quem ninguém mais podia lidar. Fiquei com a impressão de que seria impossível colocar um pé em 12 melhores pregadores dos Estados Unidos e deixei todos eles pregarem e fazerem um apelo. Então o pastor a quem me refiro poderia fazer a mesma coisa com os mesmos ouvintes e conseguir mais conversões do que todos os demais juntos. E isso depois que ele teria tido a primeira oportunidade. Aquele era o ministério dele, do tipo evangelístico. Começou, porém, a leitura de livros contrários à sã doutrina e acabou aceitando alguns falsos ensinamentos e foi seguindo determinada linha. Se ele conquistou uma só alma aos 20 anos depois disso, não fiquei sabendo, e ninguém mais soube disso. Tomei conhecimento de algumas pessoas nascidas de novo, cheias do Espírito Santo, as quais eram ganhadoras de alma, que levavam seus semelhantes à salvação e à plenitude do Espírito Santo. Entretanto, ficaram envolvidas com certas doutrinas. Algumas delas me disseram: Deus está fazendo uma coisa diferente hoje em dia. Não, Deus não está fazendo uma coisa diferente hoje em dia. São aquelas pessoas que perderam o equilíbrio. Ele ainda se preocupa com a salvação dos seres humanos.
Elas simplesmente abandonaram as verdades fundamentais da doutrina da palavra de Deus e saíram fundamentais, né? E saíram correndo atrás de alguma coisa que não vale um punhado de feijão. Algumas coisas realmente são venenosas em si mesmas, outras não fazem muita diferença quanto ao nosso modo de crer nelas, porque simplesmente não são especiais à salvação e não influenciariam se crescesse nelas ou não. No entanto, acontece frequentemente que o povo cristão se dispõe a equilibrar-se com tudo o que existe, a alimentar-se com tudo que existe, menos com as coisas certas, e por isso ficam envenenados. Consequentemente, esses falsos cristãos desviam outros discípulos. Se o Espírito de Deus tem parte em algum movimento, ele deseja que haja união. Você notou que o texto de Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé? Aquilo que tende a dividir os cristãos não é do Espírito de Deus, é do diabo. O Espírito do amor nunca divide. Certa vez entrei em um lar cristão e vi em uma mesa da sala alguns livros que eu sabia que eram venenosos. Eram livros religiosos, mas venenosos. Precisamos não somente tomar cuidado com os exemplos seculares, mas também com a leitura de certas obras religiosas. Deliberadamente manipulei a conversa até chegar ao assunto daqueles livros. Peguei um deles e disse algo a respeito. A família era tão cristão, nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Eles disseram: "Oh, aquele livro é realmente maravilhoso." "Realmente?" perguntei. "Sim", responderam. "Nos primeiros tempos da minha experiência cristã, chegaram a minhas mãos alguns desses livros e imediatamente detectei o veneno que nele havia. Por isso, na ocasião referida, abri o exemplar em determinadas páginas e comecei a ler certos trechos em alta voz. Ora, irmão Rangen, eles citam capítulos e versículos da Bíblia. Verifiquei alguns daqueles textos e estão na palavra." Respondi: "Sem dúvida. Se não citassem algum versículo, mesmo tirando-os de contexto, oferecendo algumas coisas da Bíblia, as pessoas não leriam os livros. Se quiséssemos envenenar um cachorro, ele não comeria o veneno isoladamente. Teríamos de colocar o veneno em um pedaço de carne. Você entende o que eu estou dizendo? É necessário pôr o veneno em um pedaço de carne para atrair o cachorro. O diabo lança mão de um bom trecho bíblico para nos atrair e nos levar a engolir certas leituras, mas ele colocará ali um pouco de veneno. Tenha cuidado, seja quem for o autor que você esteja lendo, não leia tudo o que chegar à sua mão, a não ser que você seja um cristão realmente maduro, capacitado para discernir corretamente. É melhor não ler uma leitura do tipo que envenena. Antes de continuar, quero dar uma parada para mencionar aqui que a referência a colocar veneno na carne para o cachorro é um crime, é pecado, nunca deve ser nem pensado, nem cogitado um pensamento desse. É crime. Cuide dos seus bichinhos, ame seus animalzinhos, porque são vidas. Continuando a leitura. Há muitos anos realizei uma campanha
de reavivamento a pedido de um pastor do Evangelho pleno, homem de altíssima cultura e doutor em divindade. Até aquela ocasião, eu nunca tinha visto uma biblioteca particular maior do que a dele, vai dizer o autor deste livro, né? Que eu estou lendo para você. Continuando. Não se pode imaginar quantas centenas de volumes estavam enfileirados ao longo da parede, desde o chão até o teto. Sendo eu também um rato de biblioteca, achei interessante dar uma olhada. Li alguns livros dele enquanto lá estava hospedado durante 3 semanas, por ocasião das reuniões de reavivamento. Enquanto conversávamos, certo dia ele disse: irmão Hank, serei totalmente franco com você. Há coisas que já li, as quais desejei nunca ter lido. Elas me perturbam, são um empecilho para mim, embora não as leia mais. E mencionei alguns daqueles livros, os quais eram religiosos. Ele disse, no entanto, sinceramente, queria que jamais tivesse lido. São uns empecilhos para a minha fé hoje. Continuam sendo um tropeço para a minha fé em Deus. Para ele, teria sido muito melhor nunca ter embutido tais ensinos em sua consciência interior, mas assim ele fizera. Quando começou a ler algo quando começo a ler algo que tira a minha fé, em vez de colocá-lo dentro de mim, tenho bom senso suficiente para cessar imediatamente a leitura. Tenha cuidado com o que você se alimenta. Há um ditado muito citado na questão da dieta natural do homem. Você é o que você come. Na dimensão espiritual existe a mesma verdade. Você é aquilo que você lê. No próximo trarei para você a irritabilidade. Até lá!